Olá, como vão? Né? Hoje nós iremos começar uma matéria nova, tá? Sobre o estudo da Terra. Tá? No caso, a nossa matéria será sobre o estudo da litosfera. Até o momento desse ano, a gente já estudou a atmosfera, né? Nós vimos a questão a questão climática, a questão dos gases atmosféricos, a função, efeito estufa e tudo mais, fenômenos atmosféricos. Depois nós vimos os biomas que estão ligados ao clima, como eles estão ligados ao clima. Eu optei por relacioná-los, porque assim fica mais fácil o entendimento a partir do momento que você entende a inter-relação. Clima mais seco, vegetação mais seca, clima mais úmido, vegetação mais úmida, e assim sucessivamente. Tá? E agora a gente vai começar uma outra vertente, que é o estudo da litosfera, e posteriormente vamos realizar o estudo da hidrosfera. Tá? Mas o estudo da litosfera eu gosto sempre de começá-lo, porque o que é a litosfera? A litosfera, na verdade, é a esfera terrestre que organiza todo, todas as coisas que são formadas por rochas e minerais. Vamos explicar de maneira mais simples, né? Tudo que é formado por rochas e minerais faz parte da litosfera. E isso, a litosfera, ela não é somente a superfície onde nós estamos pisando, que nós chamamos de crosta terrestre. Ela também é as partes que vêm da profundeza. Então, nesse estudo, a gente começa a nossa aula falando da inter-relação da litosfera com outras esferas terrestres, como também a gente vai falar de como se organiza a estrutura interna da litosfera. Ok? Vamos lá então. Tá? Então, nós temos aqui o nosso planeta, né? O planeta Terra, o único que possui vida no sistema solar. É importante dizer que é o único que possui vida no sistema solar, que é formado pelo Sol e os planetas que giram ao seu redor. Tá? Não quer dizer que é só a Terra que tem vida no universo. O universo é composto por bilhões de galáxias e pode existir várias terras por aí. Inclusive, quando o ser humano estuda o espaço, nada mais é do que buscar planetas, né? Ele quer buscar planetas que tenham características iguais à da Terra. Mas por que a Terra possui vida? É porque a Terra, no sistema solar, existe a posição do nosso planeta no sistema solar, ela é muito perfeita, né? A Terra não está nem tão longe nem tão próxima ao Sol, né? Se fosse mais próximo ao Sol, talvez nós não teríamos vida devido à temperatura que seria maior, e nem tão distante, porque aí nós teríamos uma temperatura muito menor, o que impossibilitaria a vida da maneira que ela se apresenta. Não quer dizer que não teríamos vida. Tá? Então, é muito importante esse posicionamento da Terra no sistema solar, porque o que vai acontecer? Né? O nosso planeta, a maior fonte de energia do nosso planeta é o Sol. Né? É ele que realiza o ciclo da água, é ele que faz a questão das plantas terem fotossíntese, as cadeias alimentares, tudo que nós temos no planeta, toda forma de energia que nós temos no planeta, desde a glicose que está no teu corpo, que você come, você transforma do alimento que você come, até a gasolina que move o teu carro, vem do Sol. Não vamos entrar nos detalhes aqui, tá? Mas o Sol é a base da nossa energia. E além disso, o nosso planeta formou condições para a existência de vida. Quais condições são essas? Água em estado líquido, certo? Atmosfera com gases não tóxicos ou organizados de forma que os gases tóxicos estão nas partes mais altas, certo? E as rochas dos minerais, né? Que propiciam a gente ter o solo para o plantio e o crescimento da base das cadeias alimentares, que são os vegetais. Bem, mas vamos entender isso. A litosfera, nessa foto aqui, por exemplo, a gente está vendo essa inter-relação da maneira que ela ocorre naturalmente. Então você vê, por exemplo, o solo aqui no continente africano, que aparece nessa foto. Você vê a água em azul, né? E você vê essas partes brancas que são as nuvens, dando a ideia que existe uma camada gasosa em torno da Terra. Dessa inter-relação da atmosfera, que é a esfera gasosa do planeta, da litosfera, que é a esfera de rochas minerais, da hidrosfera, que compõe o elemento água em todas as suas formas, com a energia solar,
essa combinação forma a quarta esfera, que é a biosfera, que seria a esfera da vida, tá? Então, o nosso planeta, ele, né, possui uma combinação, né, de esferas que se interrelacionam e propiciam a vida. Mas nem sempre foi assim, né? E nem sempre será assim, que é importante deixar claro que a Terra nem sempre foi como é e e talvez não será como daqui no futuro. Você não terá as mesmas condições que nós temos, porque a Terra é um planeta que vem evoluindo há mais de 4,6 bilhões de anos, né? Então, o que vocês podem ver aqui, ó, que aqui é um esqueminha antigo, inclusive, que eu tenho, que é a Terra antes de sua formação, que era, na verdade, uma nebulosa formada por materiais, né? E que esse material começou a se contrair, formando um corpo que era o planeta. Nesse processo de contração, esse material entrou em fusão, ou seja, derreteu, formando uma grande esfera quente, né, que começou um processo de resfriamento. Né? Nesse processo de resfriamento, começou a formar a borda. Tá, né? É igual para aquela panela de mingau que você tem na tua casa e que você faz, daqui a pouco você deixa ela desligado e forma aquela casquinha em cima. A mesma coisa aconteceu com o planeta. E foi formando a camada mais sólida, que é a parte externa, que é a crosta terrestre, né? Depois o elemento água se formou e ela foi evoluindo. As atmosferas tóxicas, aí nós tivemos dinossauros, vários seres vivos que ora foram extintos, ora apareceram outros, até chegar nas condições que nós temos hoje. Tá? E depois, esse processo de evolução, que dura 4,6 bilhões de anos, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Tá? E esse processo, como a Terra ela surgiu, ela também tem o seu calendário. Né? Nosso calendário, que vai de janeiro a dezembro, e aí a gente geralmente mede a nossa idade em anos, a Terra não dá para medir esses 4,6 bilhões de anos de transformação a partir de um calendário simples, né? Então, o calendário da Terra a gente chama de escala geológica do tempo, ou as eras geológicas. De acordo que a Terra foi evoluindo e foi mudando as suas características, os elementos, a organização dos elementos, a organização dos continentes, quando existiu o Pangeia, que a gente vai estudar na próxima matéria, como outros, né? Seres foram sendo criados, surgindo, seres foram sendo extintos, né? Os cientistas fizeram uma divisão, né, em eras geológicas. Eu gosto muito de explicar principalmente as quatro grandes eras, que são a pré-cambriana, que é a era que a gente não tinha vida, né, no planeta, não tínhamos condições de vida alguma, e essa era praticamente durou 4 bilhões de anos. Né? Essa era para a Terra, então, ou seja, a maior parte do planeta, sua formação, não existiu vida desde o seu surgimento. Temos a era paleozoica, ou vida antiga, né? Onde a gente vai ter os primeiros seres vivos surgindo, lá no Cambriano, vida primitiva, né? Chegando até o período Permiano, onde a gente já vai ter vidas mais evoluídas, certo? Aí depois essas vidas vão se evoluindo, né? A gente entra na era Mesozoica, que é a era dos maiores seres que já existiram no planeta, né? Que é a era dos grandes dinossauros e tudo mais, né? Que foram extintos lá no Cretáceo, tá? Dentro das eras a gente tem os períodos triássicos, por exemplo, os períodos da era Mesozoica. A gente tem Triássico, Jurássico, que é o período dos dinossauros, daí o nome Jurassic Park, né, que a gente tem, e o Cretáceo, que foi o último período que vai ocorrer a extinção dos dinossauros, há mais ou menos 100 milhões de anos atrás. Tá? E aí hoje nós estamos na era Cenozoica, né, que é a era atual que vivemos. Ainda não tivemos uma mudança brusca na estrutura da Terra para se classificar uma nova era, né? Esse período também a gente vai ter, né, vários períodos e várias épocas. O ser humano surgiu quando, professor? No período chamado de entre o Pleistoceno e o Holoceno. O ser humano só está na Terra há mais ou menos 2 milhões de anos, tá? Então, se a Terra tem 4,6 bilhões de anos, o ser humano só está somente há 2 milhões de anos.
certo? E hoje ele é considerado a criatura, né, que mais transforma o meio ambiente. É o único que faz xixi e cocô na água que bebe, tá? E ele está conseguindo acelerar o processo de destruição dos recursos naturais, né, pelo seu uso desenfreado. E a gente vai vendo aí, inclusive, há alguns cientistas que defendem a criação de uma nova época, chamada de antropoceno, que seria a época do ser humano, né, que estaremos vivendo agora, que é a era das grandes transformações dos seres humanos, tá, na Terra. Tá? Mas então é importante dizer isso. Né? Nós vivemos atualmente na era cenozoica e a Terra, nós não somos nada diante do planeta. Continuando a nossa aula, né? Então eu já falei com vocês das esferas terrestres. Então hoje nós temos as condições para essas esferas, né? Essas esferas, sim, a região de contato delas, né? Onde elas têm a inter-relação, forma o que a gente chama de biosfera. Né? A biosfera está na região de contato da atmosfera, esfera gasosa, da hidrosfera, esfera das águas, e da litosfera, né? A esfera das rochas. E é nesse contato que tem condição para ter vida. Se você tirar a atmosfera, não teremos vida. Se você tira a hidrosfera, não teremos vida. Se você tira a litosfera, não teremos vida. E um detalhe, por que essa imagem é clara? Porque mostra a participação da energia solar no processo de formação da biosfera, que é a esfera da vida. Continuando. Né? E como se estrutura a litosfera? Né? A gente vai estudar, vamos na verdade estudar, quando a gente fala de litosfera, ela é a última camada antes da crosta terrestre. Né? A litosfera, na verdade, quando se vai estudá-la, você tem que estudar a estrutura interna da Terra. E a nossa Terra, ela é muito parecida com um ovo. Né? Isso é uma explicação simples, tá, gente? Eu peguei umas artes diferentes aí para vocês verem, mas é uma explicação simples, tá? Mas de maneira simples, nós temos 3 grandes camadas na estrutura interna da Terra, que é a crosta terrestre, que é essa camada fininha aqui, que é onde a gente pisa, onde a nossa vida acontece, né? Temos essa camada aqui, né? Que tem mais de quase 3.000 quilômetros de profundidade, tá? Que é o manto, e temos lá no meio, né, o núcleo. O nosso planeta parece com um ovo, eu costumo colocar isso. Nós temos aqui tem a clara, a casca, a clara e a gema. A mesma estrutura de um ovo. Tá? E por que se tem essas estruturas? O que se diferencia essas estruturas? O que diferencia uma estrutura da outra? É a forma com que as rochas e minerais se apresentam. Tá? Os cientistas estudando chegaram à conclusão, a partir de perfurações, eles perceberam que quanto mais para o interior da Terra uma pessoa quanto mais para o interior da Terra você vai, mais quente vai ficando. Certo? Mais ou menos a cada 100 metros de profundidade se aumenta 10 graus a temperatura. E aí se chega à conclusão que chega um momento que a temperatura estará tão alta que as rochas e os minerais estarão fundidos. Né? E aí, de acordo com a densidade desses materiais, é que a gente vai ter essa diferenciação. Né? A crosta, o manto e o núcleo. Se você olhar essa arte aqui do lado, a gente tem a divisão, né, que é mais elaborada. A gente tem a crosta, que é aqui. Temos o manto externo, né, que é o manto é dividido em 2 mantos, né, interno e externo, sendo o externo mais grosso, inclusive pegando a parte que a gente chama de litosfera, literalmente, que pega a parte da litosfera com a crosta, né, e o manto interno, que é o material mais fluido, certo? E aí lá embaixo a gente vai ter o núcleo. A quase 6.000 quilômetros, a gente vai ter o núcleo da Terra, né? Que é também formado por um núcleo externo e um núcleo interno, que os cientistas acreditam ser sólido, né? Chamado inclusive de níquel, NIF, perdão, que é formado de níquel e ferro, tá? Por que eles acreditam que, professor, mas é tão quente, como é que o núcleo interno é sólido? Porque na formação do planeta, os materiais mais pesados teriam ido para o interior. E aí, na contração, mesmo com elevadas temperaturas, esses materiais continuaram em estado sólido, enquanto o seu entorno gira uma massa derretida chamada magma. Tá? E na prática, o que vemos? Né? Na prática, o que é a nossa superfície? A nossa superfície a gente vai ter a crosta terrestre,
que é a casca da Terra, a parte sólida da litosfera. Aqui nós vamos já ter a base dessa crosta terrestre, né, que é a litosfera, literalmente, né, que sustenta toda essa casca externa. A parte externa da litosfera é chamada de crosta terrestre. E aqui a parte sólida, que a gente não tem acesso direto, que é a litosfera. Abaixo dela vai ter uma região de transição, chamada de astenosfera, e a litosfera já pega um pouquinho do manto superior, tá? Porque a litosfera é uma região de transição. O material é sólido, mas não tão sólido quanto na crosta terrestre, que é onde está sólido. A crosta terrestre é dividida em duas partes, aquela que é coberta por água e aquela que é a continental. Crosta continental que está fora da água, crosta oceânica que está embaixo dos oceanos, certo? Isso é a prática nossa, é o que importa para a gente. O estudo do relevo, que é um outro assunto ligado ao estudo da litosfera, tá? Continuando. E na prática o que vemos também, e como se prova, né, se não tem condições do ser humano, até hoje não tem condições do ser humano chegar ao interior da Terra. Mas como que se sabe que lá dentro é derretido? O primeiro exemplo são as experiências. Como eu disse a vocês, em experiências feitas, quanto mais para o interior, mais quente fica, certo? E o outro exemplo é a questão do magma, que nada mais é que a lava do vulcão, né? Quando o material do interior da Terra chega à superfície, forma o que a gente chama de vulcão, que é esse material derretido. E aqui eu peguei essa foto para mostrar que quando esse material vai se resfriando, ele volta a ser rocha. Ou seja, o que prova que as rochas no interior da Terra estão em estado fundido, derretido, devido ao grande calor. Tá? E não é só isso. Tem muito mais, a gente vai ver nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais.